Pediu para o pastor Rodrigo orar pelo batismo com o Espírito Santo no meio da igreja. Aquilo ali me incomodou, eu quase nem ouvi a oração do pastor Rodrigo, mas me incomodou porque de fato tem que ser algo em que nós devemos buscar. Os cânticos hoje, todos direcionados ao Espírito Santo. Como cristão, como servos, pequenos cristos que somos e devemos ser, o nosso papel é exatamente esse, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos fortalece, ele nos convence, ele nos capacita, ele derrama dele em nossas vidas, nos faz pessoas melhores, nos faz vivermos melhor o cristianismo e entendermos que o tempo que passamos na terra é um tempo curto, irmãos, porque a nossa moradia não é aqui, nossa moradia é celestial. Você concorda com isso, amém? João até mudou de lugar hoje, não entendi por que João mudou de lugar. Você entendeu, pastor? Agora você entendeu, né? Era ali, João, que você senta, viu? Deixa a irmã Cidinha chegar. Louvado seja o Senhor. João e Sara estão namorando. Irmão, na verdade, você nem sabe, pastor, a primeira vez que nós fomos lá, quando marcou para os jovens irem, João olhou assim, ó, e cantou aquela música aqui: me apaixonei por você, desde o instante em que te vi, sonhei. João saiu de lá me perguntando tudo. Eu falei, cara, não sei, eu vi a Sara pequenininha, agora de repente... Não sei, eu só sei que é crente, é filha do pastor. E eis que ele decidiu, quer dizer, mais ela do que ele, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Isso aí. Isso é lindo, irmão. Isso é igreja. Isso é igreja, né? A gente é surpreendido de vez em quando por umas coisas esquisitas. Pastor, assim, meu Deus, tem misericórdia. O Guilherme não sentou aqui na frente ainda? É assim mesmo, é igreja, é igreja. E assim a igreja cresce. Vamos lá. Vamos voltar ao Espírito Santo, que é mais importante, irmãos. Mas quando nós entendemos isso, irmãos, tem que haver uma sede de nossas vidas, de buscar mais o Espírito Santo, de querermos mais dele, dessa parte da Trindade tão importante. O grande problema é que às vezes nós vivemos uma vida cristã preocupados com aquilo que vamos receber do Evangelho, pelo aquilo que o que Deus vai me dar, né? Quando que eu vou receber o meu carro, quando vou receber um novo emprego, quando que vai vir? E na verdade Deus tem muito mais para poder derramar sobre nossas vidas, e o desse muito mais é da presença dele sobre mim e sobre você. Você crê nisso, irmãos? A presença dele é muito mais importante do que carro, do que casa, do que templo, do que emprego, do que namorada, do que casamento. A presença do Senhor sobre nós é muito mais importante que tudo isso. O grande problema é que a mensagem foi deturpada, a visão está errando, e quando tudo isso erra, gera pessoas crentes imaturos e sem uma visão exata daquilo que Deus quer para a sua igreja. Quando a visão primária ela é deturpada, nós enxergamos o que é terceiro e quarto lugar com o primeiro lugar. E o que de fato é de primeiro lugar, nós jogamos lá para trás. E a presença do Senhor é inegociada, é inegociável. A presença do Senhor não se pode abrir mão. A presença do Senhor, Ele em nós, é importantíssimo, porque isso nos faz pessoas melhores, nos faz homens e mulheres transformados. E a presença do Espírito Santo é algo prometido para mim e para você. O que cabe a mim e você é desejarmos: Senhor, eu quero, eu preciso, derrama sobre mim, fala, eu preciso mais do Senhor a cada dia. É quando a igreja entende isso e faz disso uma busca constante.
É uma busca constante, não é aleatoriamente. Lembrei, vou buscar o Espírito Santo. Não, é algo constante. É quando você quer muito, constantemente você fala: Senhor, eu quero, eu preciso, derrama do teu Espírito, derrama da tua graça, eu preciso dos teus dons, eu preciso ser derramado do Senhor em minha vida todos os dias. Eu não sei se você já pensou assim, mas quantas vezes eu já sentado e eu falava assim: Senhor, o que esse cara, o que essa mulher está sentindo? Eu queria saber o que ela está sentindo, eu queria sentir o que ela está sentindo. Por que no culto ela chora e eu não choro? Por que ela fala umas coisas estranhas e eu não falo? Por que isso tudo acontece? É quando você deixa de simplesmente admirar, mas começa a querer e falar: eu preciso de ti. E há um versículo em que diz de uma promessa, Atos 1:8. Atos 1:8, se você puder, abra a tua Bíblia aí, queridos. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz. A ascensão de Jesus. E aí, versículo 8 diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso foi algo que o Senhor falou: olha, eu vou, mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e quando ele descer, vocês receberão poder. E é interessante que essa palavra poder, né, para quem gosta muito ver lá os heróis, né? Você vai ver, por exemplo, o Homem-Aranha, o menino lá, quando foi picado por aranha, quando ele é picado, ele começa a descobrir daqueles poderes em que ele tem, e ele se atrapalha todo. Você começa a ver o Super-Homem quando ainda é adolescente. Como é que é o nome lá que tem uma série? Small? Isso, alguém soprando aí em algum lugar. Isso. Quando ele ainda está assim, o voo ainda é desordenado, erra a força, vai pegar o carro, amassa o carro. Às vezes você fala assim: nossa, mas eu queria voar como Superman voa. Nossa, deve ser maravilhoso, né? Ou então ser o aranha, né? E você deve ser algo, porque assim, tem poder, né? Vem o tiro e de repente ele bate no peito, nada acontece. É algo maravilhoso. E a palavra do Senhor diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que esse poder na qual a Bíblia se refere não é isso, assim, historinha de carochinha. É algo real. Não é algo histórico, jogado, fantasioso. Esse poder na qual o Espírito Santo desce, e quando ele desce sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele faz algo de fato diferente. Ele nos dá uma autoridade, ele nos enche de um poder. Quando nós lemos em Joel, no capítulo 2, no versículo 18, que ele diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Do Espírito Santo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E isso é lindo quando fala que dos velhos, dos jovens, da igreja, do que vai acontecer. É o Espírito do Senhor sendo derramado. O Espírito do Senhor sendo derramado sobre a igreja. Quando a igreja, de uma forma desejosa e querendo receber desse Espírito Santo sobre a vida de cada um. Quando nós buscamos isso com afinco e o desejo de fato de ter o Espírito Santo. Não vimos a igreja com o desejo de recebermos algo, mas de termos mais de Deus em nós. Quando nós entendemos que o ter de Deus é importante, queridas, as outras coisas vão se tornando secundárias. Quando entendemos que o ter de Deus é tão importante, emprego, empresa, negócio, carro, casa, luxo, vai se tornando secundário, porque o Senhor em mim, Ele vai me capacitando a viver acima de todas essas situações. Se tenho, glória a Deus; se não tenho, glória a Deus também. Ele sabe de todas as coisas.
Há um grande problema que nós só glorificamos, só adoramos quando nós temos. Então eu consegui, glória a Deus, Deus seja louvado. E se não conseguir, Deus seja louvado. Se a porta se fechou ou se abriu, o nome dele tem que ser sempre exaltado. E isso é importante em nossas vidas, porque quando nós alcançamos essa maturidade da fé, irmãos, as coisas se tornam secundárias e começamos a entender que Ele é o Senhor que supre toda e qualquer necessidade. Toda e qualquer necessidade. Toda. Seja material, seja espiritual, seja amorosa, Ele é aquele que supre tudo. Conhece. Ele sabe de você, mulher, que está só e que precisa sim de um marido. Ele supre, o Senhor conhece e vai suprir. Ele sabe de você, homem, Ele sabe de você, casal, se Ele sabe de você, jovem, o Senhor conhece. Mas então, pastor, o que a igreja ganha com a descida com o Espírito Santo? O que nós, como igreja do Senhor, ganhamos quando diz, mas recebereis poder? O que nós, como igreja, e precisamos entender isso, o que nós ganhamos? Primeira coisa, nós ganhamos o poder da convicção. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e muitos aceitam Jesus como seu Salvador. O poder da convicção. Hoje nós fomos almoçar com o Bruno e com a Mari. Em um determinado momento, o Bruno falou que está lendo um livro, e o Bruno falou da essência da questão de evangelismo, e ele falou, pastor, não é só você pregar, mas a convicção na qual você tem, se eu estiver errando, vai ficar assim, mas, porque eu não vou te dar o microfone para você acertar, mas é você transmitir de fato daquilo que você tem internamente, trazer isso como convicção, e às vezes as pessoas não conseguem entender, porque o coração da pessoa não foi alcançado. O coração da pessoa, às vezes a carne é alcançada por ver que você está melhor, mas o coração da convicção daquilo que precisa ser mudado não foi alcançado. Quando nós entendemos que o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele traz o poder da convicção, daquilo em que as pessoas olham para mim, para você e falam, olha, realmente alguma coisa de diferente está acontecendo na vida de fulano, de ciclano, do meu irmão, e por estar acontecendo, isso traz o desejo de pessoas seguirem o que você é e buscarem aquilo que tem na sua vida. Esse poder de convicção, esse poder de mostrar a transformação do Espírito Santo na sua vida. Eu estava conversando com o Alexandre, e ele estava conversando comigo, eu estava olhando para ele e lembrando algumas coisas de época de adolescente, junior, adolescente. E eu lembro que uma vez lá no Rio de Janeiro, no bairro que a gente morava, nem sei se é bairro, que lá não é bairro, tá bom, é um apanhado ali de casas e prédios, conjunto do BNH, sabe? BNH, Banco Nacional de Habitação, o pessoal da antiga aí sabe o que é isso. E ali, o bairro se chama BNH, hoje é Rocha Sobrinho, BNH, e ali tinha muita festa de quadrilha, até hoje tem, né? Não é quadrilha de assalto, não, quadrilha de julho, sabe? Festa junina. Muita festa junina. E uma das vezes, não sei nem se ele vai lembrar disso, um daqueles grupos, um grupo grande, e meu pai era na igreja pastoreando, eles decidiram ir na igreja para o pastor orar, para que eles pudessem ganhar todas as competições que ia ter naquele ano. E entrou, irmãos, assim, quase 100 jovens dentro da igreja, para receber da oração, para poder, o cunhado do Amaral era o líder lá do grupo lá, e eles dançavam, e até que era bonito, e eles lotaram a igreja. E eu lembro que meu pai chamou todos eles na frente, orou por eles, e pregou naquele dia, e naquele dia houve salvação. Um dos rapazes que era líder do grupo, ele deve lembrar o nome, não lembro, esqueci o nome dele, o cara magrelo, que jogava futebol junto com eles, ele aceitou Jesus e ficou na igreja. Mas por que ele aceitou Jesus? Porque ele viu
na vida de alguns que ali estavam, algo diferente. E a explicação dele, eu lembro que uma época eu conversei bastante com ele, a explicação dele é o seguinte: nós temos essas competições, é um mês de competição, mês de julho, mês de agosto, nós rodamos aí a Baixada, né, competindo, mas quando acaba, vem um vazio, uma coisa esquisita, porque a alegria ela é curta, mas eu estou vendo que vocês se reúnem, vocês cantam, e começou a acontecer uma coisa muito, muito esquisita. Eles se reuniam, um deles começou a aprender as músicas da igreja, ele se reunia nos cantos, nas esquinas das ruas, e começavam a cantar, e começavam a juntar. Eram crentes? Não eram crentes, mas pelo fato de ver os crentes cantando, eles começavam a cantar, e alguns começaram a se converter por aquele movimento. E o bairro lá é tão interessante, irmãos, que meu pai, ele era bem conhecido ali no bairro, e o bairro, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, irmão, o funk corre, o pagode corre o tempo todo, e tem uma rua principal ali que tem assim, você pode comprar da batatinha frita a uma janta completa nessa rua. Então tem batatinha, tem arroz carreteiro, tem hambúrguer, o outro tem churros, o outro tem cachorro-quente do Alexandre, o outro, assim, é uma loucura. Açaí com 3, 4 misturas, açaí, assim, é uma loucura. Irmão, é movimento quase que 24 horas por dia. À noite é uma criança abaixada, é um espetáculo. E acaba o culto, meu pai ele vai andando ali para poder comer um lanche, porque ele amava comer lanche. Ele andando e o pessoal ia só baixando os volumes dos funks. E alguém falava assim: aumenta aí. Tá louco? Olha o pastor passando aí, cara. Ele dava 10 passos depois da barraca e e vinha o barulho de novo. Essa diferença em que muitos se converteram naquela época está relacionada ao poder da convicção, daquilo em que não precisava nem falar, mas era tão importante ter. E ele me fez lembrar assim, alguns momentos importantes em que a gente saía para retiro de carnaval. Quando nós voltávamos do retiro, tinha o carnaval no bairro, palanque montado, e era proibido de montar o palanque na quarta-feira de cinza, porque havia uma tradição que na quarta-feira de cinza o pastor Eloy ia fazer um culto. E nesse culto, ar livre, que fazia no palanque do carnaval, ele falava assim, o nome do culto era o resultado do carnaval. Você não tem noção, no Rio de Janeiro, o resultado do carnaval é tão importante quanto o carnaval, irmão. Eu, depois de casado, muito tempo depois de casado, eu chegava do acampamento, ligava a televisão, ninguém mexia. Beija-flor de Nilópolis, 10. Eu nunca vi carnaval na minha vida. Enredo, não sei o que, passinho, e eu torcendo em casa. E a Débora: Alexandre, tem uma coisa errada com isso aí, cara. Você não acha, não? E quando era campeã, irmão, nossa, era uma loucura dentro do meu coração. E ele ia fazer o resultado do carnaval, quarta-feira de cinza à noite. Você lembra disso? Ar livre. Qual que era o resultado do carnaval? Rapaz, meu pai era cego, não enxergava direito. Acho que é por isso que ele era assim. Acho que por isso que ele fazia esse negócio. Resultado do carnaval: você, seu miserável, começou a usar drogas porque você não usava antes, mas no carnaval você agora usou. Você, menina que entrou para o carnaval virgem, perdeu a virgindade no carnaval, olha o resultado do carnaval. E eu ficava assim na bateria, falava: meu Deus, tem misericórdia. Mas toda quarta-feira de cinza, ninguém mexe no palanque, vai ter o culto do resultado do carnaval. O poder da convicção. E as pessoas paravam, chegavam nas janelas dos predinhos, 3 andares, se eu não me engano, 3, 4 andares eram os predinhos. O pessoal ficava assim na janela, assim, ó, tomando couro no lombo e ouvindo o resultado do carnaval. O Espírito Santo faz com que eu e você tenhamos essas convicções, a ponto que você não precisa nem abrir a sua boca, que a sua vida já fala quem você é.
o que você crê, como você vive. E você somente não é testado nos momentos bons, mas no momento de escassez da vida. O Espírito Santo aí que ele exala mais na minha vida e na sua vida. O poder que o Espírito Santo trouxe à igreja, no momento em que Pedro chega lá, e as pessoas se convertem ao Senhor, numa mensagem que ele prega, porque o Espírito Santo estava ali sobre a vida daquele homem. Outra coisa que o Espírito Santo trouxe à igreja, é o poder da continuidade. O que é isso, pastor? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o versículo 42 diz, o poder da continuidade, eles se mantinham fiel à palavra, não era negociável conforme a situação da vida, mas se o Espírito Santo foi derramado, eu preciso continuar perseverando na doutrina dos apóstolos, eu preciso continuar perseverando no que a palavra de Deus diz, porque se a palavra de Deus é a boca de Deus, e se a palavra diz, é verdade, eu preciso viver essa palavra. Sabe qual que é um dos grandes problemas? Não é o que a palavra diz, mas o que o pastor diz, o que o pregador A, B ou C diz. Deixa eu ouvir o pregador fulano de tal, que está na mídia, bonitinho, sentadinho lá, pregando, e deixa eu ver o que ele tem, horóscopo cristão. Deixa eu ouvir qual é a mensagem do dia do pastor para mim. O que ele vai trazer para mim hoje? O Espírito Santo trouxe à igreja o poder da continuidade, de se manter fiel à doutrina dos apóstolos, de se manter fiel à palavra de Deus todos os dias. Sabe o que isso quer dizer, pastor? Misericórdia. O meu candidato não ganhou, o outro candidato ganhou, e agora vai haver perseguição na igreja. E qual que é o problema? A palavra já diz sobre isso. Irmão, não vai mudar nada do que a palavra já disse, se for verdade ou não. Não interessa, você está preocupado com o que os homens dizem, mas não está preocupado com o que a palavra de Deus diz sobre a minha vida e sobre a tua vida. Estamos preocupados o que a mídia A, B ou C fala, mas não estamos preocupados com o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. O que falta em nós é a presença do Espírito Santo para permanecermos fiéis ao que a Bíblia diz. Não é o pastor Márcio Valadão? Eu sou, uma das frases que ele começa o culto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe qual que é um dos grandes problemas? Que nós não conhecemos o que a Bíblia diz que nós somos. E por não conhecermos, somos perdidos, filhos perdidos, sem sabermos para onde vamos, a quem pertencemos, quem é o Senhor de nossas vidas. Você já experimentou ir para algum lugar sem o GPS, a um lugar que você não sabe? Internet não faz muito tempo. Antigamente você tinha que parar o carro e o ditado era: quem tem boca vai a Roma. Nem sei se é esse ditado mesmo, na verdade é outro. Mas quem tem boca vai a Roma. Você parava de esquina em esquina. Onde é que fica a rua tal? Você vai aqui, vira à direita, vira à esquerda, duas para cima, e vira para lá e vira para cá. Quando tiver uma placa de pare, você entra mais à esquerda, depois mais à direita. Você só ia na primeira esquerda, primeira direita, parava de novo. Não é verdade? Ou eu estou enganado? O cara fala, você parava no posto de gasolina, que o cara de posto de gasolina sabe tudo. Onde fica tal lugar? Você vai reto, entra à direita, entra à esquerda, entra à direita, entra à esquerda, sobe o morro, desce o morro. Quando você vê uma bifurcação, então você entra, pega a esquerda na bifurcação. Aí você só entra à esquerda e à direita. Entrou à esquerda e à direita. Meu amigo, onde é que fica a rua tal? Agora você entra à direita, entra à esquerda, quando tiver bifurcação, você pega a esquerda. Aí você vai de novo. Perdidos. Demorávamos horas para chegarmos em algum lugar. Hoje não. Hoje tem gente que põe GPS para andar em São José dos Campos. Eu não quero ter o trabalho nem de pensar. Casa. Ou não, eu estou falando besteira. O cara não quer pensar nem para ir para casa, irmão. Casa. Isso. É a benção GPS. Vamos embora. Tem outros que são teimosos, brigam com o GPS. Entra à direita,
Virar à esquerda, virar à direita, virar à direita, virar à direita. Você não manda em mim, eu entro onde eu quiser. O cara está tão carente de briga que ele liga o negócio para desobedecer. O cara é tão desobediente de vida, irmão, que ele liga o GPS para desobedecer. Gente perdida. Uma vez eu fui para São Paulo e eu fiz isso. A Débora falou: Alexandre, não tem jeito, filho, você liga o GPS, mas não obedece o GPS. O que adianta GPS no carro? Eu falei: Débora, o que me faltava? Um aparelhinho desse tamanho, 1,84 m, vai ficar me mandando agora? Eu sei para onde eu estou indo. Não sabia nada, não conheço nada em São Paulo. A Bíblia é quem nos direciona. Se você não sabe, você não tem desse poder do Espírito Santo da continuidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é o que o pastor diz, não é o que o irmão A, B ou C, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, pastor Eliane? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, pastor Milton? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? E o que ela disser, eu vou fazer. Sabe o que o Espírito Santo trouxe a nós? O poder do amor. Poder do amor. Às vezes nós buscamos tudo, mas não buscamos esse poder do amor. Sabe uma coisa que é legal quando você lê? A Bíblia fala: e eles tinham tudo em comum. Um dia na escola dominical eu questionei um pouco sobre isso. O que é que eles tinham tudo em comum? Meu Deus, o que era isso? Será que eu tenho carro, eu sou obrigado a ter carro? Será que eu tenho que dar carro para os outros? Será que eu tenho... O que é? Eles tinham tudo em comum. Mas a Bíblia fala que não havia necessitado no meio deles. Não havia, todos eles caminhavam juntos. Isso é questão de amar ao próximo. É amar a tal ponto que se eu tenho e eu posso compartilhar com César, é amor. Nós fizemos aqui agora, recolhemos uma oferta para uma pessoa que nem sabe o que nós estamos fazendo aqui. E nós fizemos, porque nós precisamos aprender a amar. Pastor, eu não vou dar oferta não, sabe por que eu não vou dar oferta? Eu sei o preço que eu pago para ter o meu salário mensalmente. Eu sei que eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu sei que eu passo madrugada, e eu vou dar o dinheiro para os outros assim, pastor, está pensando o quê? Você não pensou assim não, né, irmão? Você é lago de enxofre direto. É isso aí, queima direto, irmão. Né? Vai dizer, não precisa nem... O Espírito Santo trouxe para nós o poder de amar. 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 A igreja perdeu a essência do amor. A igreja não abraça mais. A igreja não se relaciona mais. A igreja virou um amontoado de pessoas que se reúne, mas que ninguém conhece ninguém. E eu não estou pregando contra igrejas grandes, porque eu quero, lógico, nós oramos por igreja de 1.000, de 5.000, nós oramos por isso. Nós oramos, pastor Maciel está aí com a Lívia, nós oramos para que o grupo da rede, as igrejas de São José tenha 500, tenha 1.000 pessoas. Claro que nós oramos. Mas o que a igreja não pode perder da sua essência, irmãos, é que quando ela olhe para alguém, ela veja a necessidade dessa pessoa e vá com amor socorrer, abraçar, orar, relacionar-se. Isso é importantíssimo. A igreja de hoje, ela pensa cada um por si, e fica até bonito, cada um por si, e Deus por todos nós, aleluia. Mas não é isso que Deus nos ensina. Não é isso que nós nem cantamos, todos juntos, uma família, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Mas na hora de colocar essa prática, na hora de colocar isso em prática, não é algo que exala dos nossos corações. O que o Espírito Santo trouxe à igreja é uma igreja amorosa. Todos tinham tudo em comum. Eu me preocupo. Essa semana nós oramos pela mãe do Diocleciano. Ela está bem? Não. Vocês, irmãos, orem
pela mãe de Diocleciano. Não sei se você orou pela vida da pastora Regina, que teve aí a semana toda com labirintite. E no entanto está aí, ó. Está certo que na hora da direção, está aí. Outras pessoas doentes na igreja, pastor, eu estou bem, não me importa. E é importantíssimo você aprender isso, queridos. Sabe o que o Espírito Santo trouxe a nós? Havia o poder da unidade. Eles estavam todos juntos, reunidos. A unidade da igreja. Não conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer isso. Sabe o que o Espírito Santo trouxe? Havia o poder do contentamento. Diariamente, partiu o pão de casa em casa. Contentamento. Eles partiam o pão de casa em casa. O Espírito Santo trouxe isso a eles. Foi depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. O contentamento, vamos comer, todos comem. Feliz com o que eu vou comer. Se hoje eu não tenho, hoje eu postei, hoje algo mexeu comigo profundamente. Estava mexendo na internet, de repente apareceu um cara com uma faca na mão, um pedaço de picanha, e ele passava assim na picanha, assim, irmão, descia aquele caldo da picanha. Aí eu postei, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu comi uma picanha dessa agora, só de raiva, mordia ela. Mas quantas vezes você comeu falando assim, eu vou fazer o quê? Vou comer isso aqui que está na mesa mesmo. Na verdade, eu queria comer tal coisa. Não alcançou no seu coração o contentamento. E se você não é grato pelo que você tem, você nunca vai conseguir ter aquilo que você deseja. Vocês entenderam isso? Se você não é grato pelo que você tem, você não vai conseguir ter aquilo que você deseja. Começa na gratidão pelo que tem. Começa na gratidão pelo arroz e feijão. Começa na gratidão pelo arroz e feijão e o ovo. Se começa na gratidão pelo arroz, feijão e o ovo, aí de repente pinta lá um legumes. Se você não consegue ser grato, irmãos, pelo aquilo que tem na sua mesa, pelo carro que você tem, pela roupa que você tem, se você não consegue ser grato, queridos, pelo emprego que você tem, eu tenho uma triste notícia para te dar, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Porque quando você alcançar um pouco mais, o seu coração também vai andar fora do contentamento. Você não vai conseguir se saciar. E o Espírito Santo trouxe em mim e você esse poder do contentamento. Eu sou grato por tudo o que Deus me deu. Eu conheço pessoas que falam assim, eu tenho filho, mas na verdade eu queria ter filho como filho de tal. Meus filhos são terríveis. Ah, se eu tivesse um filho como o Bruno. Ah, se eu tivesse um filho como a Esther. Ah, se eu tivesse um filho como o Isaac, como a Sara, como o João. Pastor, o senhor não sabe o que eu sou. Meu irmão, antes de você reclamar, ou melhor, não reclame, comece a ter um espírito de contentamento e de agradecer a Deus. O que o Senhor me deu é herança, e como herança eu abraço, eu oro, eu profetizo, eu unjo. É herança do Senhor sobre a minha vida. Está mal criado, quem criou? Meu filho é mal criado, eu quero te perguntar, quem criou? Você mesmo, irmão. Você não corrigiu, você não ensinou, você não sentou, não investiu tempo. Você investiu tempo em tanta coisa, mesmo na sua casa, mesmo na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Se eu tivesse um casamento como o dos pastores, tira para lá esse olho gordo, irmão, vive o teu casamento.
Se olhar de inveja do inferno, né? Eu queria ter um pastor gordinho, um marido gordinho assim, igual, pai, vai. Não, porque eu não queria ter nada. Tem o que você tem, pede o Espírito Santo para trazer contentamento em teu coração. Você falar, Senhor, as coisas vão mudar. Você precisa mais de Deus na tua vida, irmão. Você precisa mais de Deus na tua família. Precisa mais de Deus no teu emprego, nos teus negócios, nos teus projetos. Para você se saciar daquilo que Deus tem te dado. Tem que satisfazer o teu coração. É como filho grato. Eu sempre falo isso, é como filho grato. Eu vou falar, por exemplo, da Alice. A Alice é a filha do André da Di. A Alice é uma graça, irmão. Eu fui levar minha cunhada em São Paulo. E aí a Débora se irmou de andar no shopping, na feira da madrugada, irmão. Não sei se você já foi lá na feira da madrugada. É um galpãozão que não acaba mais, assim, ó. Coreano, chinês, boliviano, tudo assim, ó. Quanto que é? É 30. É quanto? 30. Que raio que esse cara tá falando? E aí eu vi uma bolsinha, eu falei, eu vou levar isso aqui para Alice. Não tem mais criança, a Esté não usa mais aquele tipo de bolsinha. Aí eu comprei a bolsa e coloquei no carro e trouxe para Alice. E você pode dar de uma bolsa a uma meia para ela. Meu irmão, quando a Esté deu a bolsa para ela, eu amei essa bolsa, eu amei. Eu falei, dá para mim. Não vai levar para casa, porque eu amei. Sabe o que toca no meu coração? Eu vou comprar outra bolsa para ela. Eu vou comprar uma meia agora, vou comprar, porque assim, irmão, faz uma festa com uma bala. Sabe filho que você agrada e ele fala, meu Deus, pai, obrigado, eu estava precisando desse 5. Ô pai, por que não foi 50? Miserável, você não agradece pelos 5, você quer 50, cara. Você está entendendo o segredo de você receber? Você não é grato pelo que você tem e não vai conseguir ser grato por aquilo que Deus vai te dar a mais, porque você não consegue se conter, você não consegue se saciar. Você compreendeu isso aí, amém, irmãos? Você precisa do Espírito Santo. Eu vou falar o último para acabar. Você precisa ter do poder da adição. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A soma das pessoas que iam chegando. Hoje, quando o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Adição, somando. Não entendeu? Hoje eu estava tomando banho, pensando na mensagem, eu falei, Senhor, dá-nos a graça de todos os meses ter um batismo nessa igreja. Todos os meses ter um batismo. Sabe o que significa batismo? Que uma pessoa nova se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, se rendeu ao Senhor, reconheceu do seu pecado e decidiu viver uma vida cristã. Querido, crescimento de igreja, não foi o caso aqui, mas crescimento de igreja, quando sai o cara que está insatisfeito com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, e eu vou procurar uma igreja para estar. Há um livro do pastor Ricardo Agreste que diz assim, igreja, tô fora. Eu falei, vou ler esse negócio. Como que eu escolho igreja para mim? Então eu entro numa igreja, eu vejo o sistema de refrigeração daquela igreja. Estou fresquinho, não fez pizza, tá legal. Ponto positivo. Estacionamento dessa igreja. Não tem estacionamento. Ponto negativo. Trabalho com as crianças. Eu vou visitar a parte das crianças. Ponto positivo, ponto negativo. Eu começo a ver o que a igreja tem para me oferecer. O que a igreja vai me oferecer.
O que essa igreja me oferece? Uma boa música, música ruim, uma pessoa só no violão, no chá com pão, e vamos ver o que vai dar? Não, é sim ou não, e eu começo a decidir que igreja eu vou seguir pelaquilo que a igreja vai me oferecer. A palavra, o pastor grita, bate ou não bate, ele é exortativo, não é exortativo, ele fala de amor, não fala de amor, se acaba o culto, ele vai para a porta da igreja, se ele abraça todo mundo, se ele não abraça, se ele entra de cara feia, fala, eu vou ver que igreja eu vou. E não é assim que você escolhe igreja. Se você escolheu a igreja durante muitos anos dessa forma, querido, resposta errada. A igreja você tem que ir primeiro, se ela é bíblica, e depois o que eu posso oferecer para que essa igreja caminhe melhor. O que eu posso somar para essa comunidade, para que ela caminhe, para que ela seja melhor, para que o ministério de recepção não fique só no Austin, na Tati, no irmão Sérgio. O que eu posso fazer? Chegar lá, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, que bom você ver. Tá cheiroso, nem tanto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se entrar na frente, senta aqui, ó, querido, chega para lá, chega para cá, senta aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Você é bem-vindo no nosso meio. É tão importante quanto o microfone que se é pregado. O que eu posso fazer para melhorar? Bem, eu estou vendo que as tias das crianças estão sobrecarregadas. Manjo dar aula para as crianças. Não manjo, eu vou aprender. E aí o Senhor vai derramando e colocando mais pessoas. E é interessante que a igreja de Atos, sabe como que ela crescia? Porque ia contando com a simpatia de todos. Deixa eu só te fazer uma coisa aí. Olha para quem está do teu lado e faça uma cara de simpático. Não consegue, né, irmão? Não consegue, né? Hã? Eu entrei aqui na igreja, o pastor Cláudio veio e falou assim, o que está vendo? Eu falei, nada não. Não, quase que ele falou, você está com uma cara de poucos amigos. Eu falei, pastor, eu estou com dor na mão. Eu falei, mas o que o pastor Cláudio tem a ver com isso? Eu tinha que chegar aqui e estar feliz por ele estar aqui. Não é que ele tem a ver de se preocupar comigo. É o que tem a ver de eu apresentar para ele algo que não abençoa. Você já reparou que tem gente que vem na igreja assim, ó? Vira para quem está do teu lado, dê um abraço, diga que o Senhor te abençoe. Você nunca pensou isso? Nunca? A parte mais chata do culto, quando tem que virar para o lado. Mas sabe quando o Senhor ia acrescentando? Quando a simpatia. A igreja era uma igreja em que a vizinhança passava e falava assim, aquele povo é simpático, hein, cara? Povo bom de estar ali. Tem uma música que diz, é o povo mais feliz da terra. É obra do Espírito Santo. Não é porque tudo vai bem. Não é não, irmão. Não é porque você tem. Hoje o Bruno me chamou para poder almoçar com ele. Eu falei, Bruno, você está me chamando, irmão, não está? Estou, pastor. Eu tenho essa intimidade contigo. Você vai pagar meu almoço, né? Ele, pô, pastor, final de mês é terrível, né? Mas eu queria muito pagar para o senhor almoço. Mas não vai rolar, não. Falei, Bruno, então eu vou ver. E aí nós quebramos o cofrinho. Vamos ver, Débora, junta aí. Eu ainda falei para o Bruno, não, porque eu ia comer, mas eu ia comprar marmitex. Aí sabe o que o Bruno falou? Compra marmitex que eu vou comer marmitex na tua casa, pastor. Olha só, cara. É o cúmulo da intimidade. Compra marmitex que eu vou na sua casa comer marmitex. Eu falei, aí não, velho. E aí eu fui no lugar, comida pesando. E eu falei, Esther, tem R$48, você nem viu, tem R$48 na conta. Puxei o saldo na hora, olhei o peso do negócio, 88.
Falei, tem R$ 48. Aí peguei um pouquinho de arroz, peguei uma batatinha, escolhendo a comida mais leve, né? Batatinha, sopa de vento, coisinha leve assim. Aí, coloquei, irmão, na hora que eu fui pesar, o negócio começou a fazer assim, ó. Eu falei, vou ter que tirar o bife. Ai, que mancada, minutinho só, que nojo, não gosto desse bife. Deu R$ 40. Aí eu de dentro da loja, eu falei assim, Esther, deu 40. A Esther, isso que é viver perigosamente, pai. Isso que é viver, irmão, você acha que é brincadeira? É verdade, ela estava lá. Isso que é viver perigosamente, pai. Não murmurei nem uma gota. Agradeci, estava sentado no ar-condicionado, conversando com o Bruno, com a Mari. Feliz da vida. Sei que no final dessa reunião, a Natália vai pagar meu lanche. Olha, dois concordaram, está ligado no céu, irmã, receba em nome de Jesus. Você entende, queridos, que eu podia murmurar, nós podíamos murmurar. Há muito mais na minha vida. Há muito mais na vida lá na minha casa do que a preocupação com a comida. O que eu quero que você entenda é que há muito mais de Deus na sua vida do que aquilo que você quer ter ou receber. Há muito mais. Há muito mais da parte de Deus. Você está preocupado com migalha, enquanto o Senhor quer derramar muito mais na sua casa, na sua vida. Você está preocupado com o que é palpável, e Deus quer derramar muito mais do Espírito dele sobre você. Em nome de Jesus, irmão, se desligue disso. Pare de se preocupar com isso. Deixe Deus ser o Senhor na tua vida em todas as coisas. Em todas as coisas. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. A minha oração nessa noite é que você receba do Espírito Santo na tua vida. Que você e eu tenhamos o desejo dele. Que amanhã, quando você acordar na tua casa, na tua cama, você possa abrir os teus olhos e falar, Senhor, eu preciso mais de ti na minha vida. A minha vida, meu casamento, não está do jeito que é para estar. Mas a sua presença em mim vai me satisfazer de tudo. Vai ser a minha oração essa semana por você. Vai ser a minha oração essa semana pela igreja. Que o Espírito Santo sopre na sua vida, na sua casa, e que você seja tão saciado dele, que nada mais importe, a não ser a presença dele sobre você. Vamos ficar de pé? E viver com Deus não é vida perigosa. A Esther ria de chorar. Falei, para, Esther, de rir, cara. Pô, na fila. E ela, pai, você é doido. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida, irmão, do que aquilo que é palpável. Não há nada mais gostoso. Pastor Eliane estava aqui dirigindo louvor. Todo mundo sabe, pastor Eliane tem problema na coluna. Quantos viram ela pular aqui em cima? Aí eu falei, meu irmão, a coluna dela zerou. Na quinta-feira, quando foi falado de cura, que foi ministrado sobre cura, de terça e quinta-feira, eu decidi diante do Senhor aceitar a cura completa na minha vida. E eu creio, meu marido orou por mim antes, sempre nos sustenta, Bruno, mas eu sinto que Deus está fazendo sim a obra. Eu me sinto curado para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Eu creio. Quando ela começou a pular aqui, eu falei, e agora? Eu falei, agora pegou mesmo.
Você podia nessa noite crer. Só crer. Como a pastora Eliane falou. Só crer. Mas se doer, creia. Você podia nessa noite só crer no que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Feche teus olhos, queridos. Fale ao Senhor nessa noite. Eu creio. Eu creio no que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa. Eu creio que eu sou filho amado. Eu sou escolhido por Ti. Eu creio. Fale ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo quer fazer uma obra linda na tua vida, irmão. A despeito das tuas lutas, a despeito dos teus problemas, dos teus medos, dos teus aparentes fracassos, o Espírito Santo está contigo. Oh, meu Deus, Ele está com você, Ele prometeu isso. Mas se alguma coisa der errado, Ele disse, venha, eu continuo de braços abertos. Ele derrama esse poder sobre mim, sobre você. Creia, simplesmente creia. Se você nessa noite é desejoso, querido, de ser cheio desse Espírito Santo, eu quero convidar você no seu lugar, se você puder. Se você não puder, você fica em pé, você se assente, a você se ajoelhar. Se você é desejoso desse Espírito Santo, se você é desejoso de receber, se você não puder se ajoelhar, tudo bem. Senhor, veja a tua igreja nessa noite, o desejo de cada um deles. Vida cristã com o Espírito Santo, irmãos, é vida vencedora. É vida vencedora, é vida que rompe. Vive acima das situações, das lutas, das batalhas. Você em casa, querido, que está nos assistindo, se você desejar se ajoelhar na sua casa, na sua cama, no seu sofá, onde você estiver aí, se ajoelha em nome de Jesus Cristo. Ore ao Senhor, fala, Senhor, eu creio, eu quero, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu estou perdendo a esperança, eu estou perdendo o foco, eu estou perdendo. Mas com o Senhor eu sempre ganho. Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero mais do Teu Espírito. Ore ao Senhor. É o princípio, é o início da busca do Espírito Santo. É quando você fala, eu quero o Espírito Santo, eu quero mais de Ti na minha vida, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu quero dos dons, eu quero de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida. Eu quero o Espírito Santo, assim como em Atos capítulo 2, assim como a promessa do capítulo 1 e o acontecimento em Atos capítulo 2, vem sobre mim, Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre nós, Tu és bem-vindo em nós, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, os meus irmãos, na vida de cada um que está buscando ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, das limitações, porque foi o Senhor que nos criaste. Tu sabe da luta de cada um, das aparente fracasso. Mas o Senhor nos conhece, por nos conhecer tão bem. Eu quero pedir a Ti, sopra do Teu Espírito Santo. Batiza a Tua igreja. Batiza a Tua igreja. Uma igreja batizada é uma igreja que tem batismo, vidas salvas. Batiza a Tua igreja, batiza com o Espírito Santo. Senhor, derrama os dons de falar em línguas, de profecias, mas que a Tua igreja possa aprender a amar a cada dia. Não queremos somente nos reunir semanalmente para declarar que Tu és Rei e Senhor,
mas queremos todos os dias, em todos os momentos, declarar quem Tu és e dizer que precisamos de Ti, ó Pai. Nós Te amamos. Declaro isso, igreja. O quanto Você o ama, o quanto Você o deseja. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Sopra sobre a Tua igreja. O Senhor tem visto a Tua igreja de joelho buscando a Tua face. Novos rumos, novos ideais, não para nós mesmos, mas direcionado pelo Senhor. Nós Te agradecemos pela obra que se inicia e sabemos que no tempo oportuno o Senhor fará acontecer em nós, ó Deus. Somos gratos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.